você acha que é impossível estudar inglês em casa sozinha, esse vídeo é pra você. Então, no vídeo de hoje eu quero desmistificar toda essa ideia de que não dá pra estudar inglês sozinho em casa. Às vezes é até melhor do que em alguns cursos por aí. Não querendo generalizar, é claro. A grande maioria das pessoas, quando entram em algum curso de inglês, normalmente não conseguem aprender tudo que era para se ter aprendido. Também não generalizando de novo. A maioria dos cursos, e você não consegue realmente aprender a língua, não consegue entrar em contato com a língua. Então, acaba que você não consegue aprender o vocabulário em si, de verdade, a raiz do vocabulário. Separei o vídeo em partes. Está separado em dicas para levar os seus estudos, como eu organizo meus estudos de inglês e outros idiomas, erros que cometi e não quero que você cometa, para você não perder o seu tempo, e ferramentas gratuitas que me ajudam a estudar o inglês. Vamos lá! Como eu organizo o meu estudo? Eu divido o meu estudo em inglês em inputs e outputs. O que seria isso? O inputs é a parte que você recebe o idioma. Como assim recebe o idioma? É a parte onde você entra em imersão com o idioma sem reagir a ele. Você foca mais em entender o idioma do que praticar ele. O que você estuda na parte do input? O listen, que é a escuta, vendo vídeos, podcast, filme. O reading, que é a leitura, com livros, com artigos, com notícias, e perceber as expressões nativas de quem tem como língua materna. Assim a gente consegue observar como eles falam no dia a dia, as expressões que eles realmente usam, sem toda aquela formalidade. Então, a parte do input é boa para isso, porque você consegue analisar sem reagir entre aspas, ao idioma. Você está se imergindo no idioma, tá estudando, vendo como eles agem, vendo expressões, ouvindo também, sem praticar de fato. Então, o input é a parte onde você se familiariza com o idioma, sem querer colocar ele em prática, você vai se imergindo ao idioma. Depois do input, eu gosto muito de revisar tudo que eu aprendi. Eu estava nessa parte de estudar, só recebendo o idioma, eu gosto de revisar, para depois partir para o output. Que o que seria isso? É o contrário do input. É quando você começa a botar em prática o idioma. Quando você começa a praticar, a falar o idioma, quando você começa a ler, quando você começa a se comunicar utilizando o que você aprendeu no input. E aí eu começo a estudar. Mas, assim, o erro número 1 das pessoas que começam a estudar inglês sozinha é achar que estudar inglês é só ver a gramática da língua. E não é bem assim que funciona, porque se a gente ficar só na gramática, a gente não vai pôr em prática absolutamente nada. Ou então ficar só em decorar vocabulário. Então o erro número 1 é esse, você achar que é só vocabulário, não querer sair do vocabulário, querer memorizar várias palavras em inglês sem colocar nada em prática. Então, se você conseguir entender a estrutura de uma frase só e tentar aplicar essa estrutura em outras frases, como por exemplo, tô em casa normal, tô tomando banho, você já sabe como é a estrutura, sujeito, verbo e assim vai. Você começa a criar frases do que você tá fazendo agora. Tô cozinhando, aí I'm cooking. Normalmente, erro número 2, a falta de constância. A falta de constância no inglês atrapalha muito, porque muita gente também, inclusive era uma coisa que eu fazia bem no começo, muita gente acha que, vamos supor, estudar umas 5 horas num sábado e depois estudar mais 5 horas no próximo sábado vai tá sendo um estudo legal, mas não é bem assim que funciona, porque você vai perdendo, seu cérebro vai perdendo as informações e não vai tendo a constância. Para você aprender uma língua, você precisa ter a constância, ter o contato com essa língua diariamente. Então, vale mais a pena você estudar uns 10 ou uns 15 minutos todos os dias do que 3 horas uma vez na semana. É bem melhor você estudar assim, 10 minutinhos, você separa. Dentro da sua realidade, você separa 10 minutinhos, sei lá, ao acordar ou então depois que você está fazendo alguma coisa, e você vai estudando todos os dias durante esses 10 minutos, valem bem mais do que você estudar 3 horas, 2 dias da semana. Próximo erro, se comparar. A comparação é uma coisa horrível e atrasa muito o seu processo, porque cada um tem o seu processo para poder aprender o idioma. Não se compare com pessoas que tenham
A e B fizeram tal curso e fizeram isso, então A e B. Então, mas assim, você não pode comparar porque cada um tem o seu processo. Então, quando você foca só na sua jornada, só no seu processo, você consegue evoluir bem mais, porque você consegue ver o que tá faltando no seu aprendizado, ou o que não tá faltando. Às vezes você consegue evoluir mais do que A e B, que tem aquilo e aquilo outro. Não querendo dizer que seja fácil, porque não é fácil. Eu me comparo inúmeras vezes e eu tento, voltar pra minha rota. Eita, calma, vamos voltar. Não é porque A e B tá assim que eu tenho que estar assim. Eu tenho a minha rota. Você também tem a sua rota. Então, não desista porque você acha que não tem os recursos que A e B tem pra poder estudar uma língua ou qualquer outra coisa. Ok, agora vamos para ferramentas gratuitas que eu costumo usar para estudar inglês. O clássico do clássico, o YouTube. Nele você consegue achar vários vídeos práticos em inglês, podcasts que eu costumo escutar. Vão estar todos aqui em listinha. Gosto também de ver filmes em inglês, você pode usar plataformas de filmes. Se não tiver plataforma, você vê no YouTube mesmo, que tem vários filmes em inglês. Tem também o outro aplicativo clássico para você estudar inglês, que é o Duolingo. Ele tem versões pagas, mas eu não uso as versões pagas, eu uso ele apenas a versão gratuita, que dá pra fazer muita coisa se você saber extrair. Você consegue usar esses aplicativos ao seu favor, como o ChatGPT. Se você souber utilizar o ChatGPT para poder fazer ele te ensinar, não ele te dar respostas, vai ser bem mais fácil, bem mais prático. Outra coisa também que vocês podem estar fazendo é deixar o seu celular todo em inglês. É uma dica clássica que todo mundo fala, mas realmente faz diferença, porque o seu cérebro vai se acostumando com isso. Ele vai se acostumando com a língua. E quando você não sabe o que alguma coisa significa, você vai instantaneamente procurar o que significa. E nisso o seu cérebro vai acostumando com os nomes e com as coisas. Principalmente quando a sua For You de alguns aplicativos ficam em inglês. Começam a aparecer vários memes em inglês. E isso é muito bom, porque o seu cérebro vai se acostumando. E você vai entendendo a graça daquilo. E aí você vai aprendendo de forma fácil. O seu cérebro vai estar se divertindo e vai estar aprendendo também inglês. Então, é uma dica bem legal. Outra dica muito legal também para se manter no inglês, manter a constância para quem tem a rotina bem corrida e não consegue parar o tempo, é você tentar narrar o que você tá fazendo na sua cabeça em inglês. Coisa simples, tipo, indo passear com seu cachorro. Você narra tudo que você tá fazendo na sua cabeça em inglês. O cérebro vai se familiarizando com a língua. Não precisa ser uma coisa muito exagerada. Não precisa ser algo tipo, meu Deus, minha nossa, tem todo... Não precisa. Você só precisa fazer conforme a sua realidade. O seu possível dentro da sua realidade. E manter constância. É simplesmente... Tem vídeos também no YouTube, onde tem vários cursinhos gratuitos de inglês que valem muito a pena. Se vocês pegarem todas essas dicas e conseguirem aplicar para a realidade de vocês, vai fazer total diferença. Para qualquer idioma, isso não serve só para o inglês, para qualquer idioma que você queira aprender. Porque todo mundo tem capacidade para isso. Só não tem ou incentivo, ou só não sabe como começar. Mas todos nós temos a total capacidade de aprendermos outros idiomas. Caminhando dentro da sua realidade, sem não, porque sem ele já não tem como você não se comparar. Às vezes, uma vez ou outra você se compara, mas tentando ao máximo não se comparar e voltando para sua jornada, vendo. Se compare com você de antes. Você para, você pensa, nossa, eu de, sei lá, um ano atrás eu não tava tão bem nessa língua, nesse idioma, eu não tava tão bem nisso. Então comece hoje mesmo com o que você já tem. Não espere alguma outra coisa. Não espere ter algum livro, ou não espere ter alguma coisa específica para começar. Comece hoje mesmo. Porque não é um bicho de 7 cabeças. Não vou dizer que é extremamente fácil, porque cada um sabe o seu processo, mas é possível. Deixe aqui nos comentários que níveis de inglês vocês já estão e quais são outras dicas que vocês podem dar para outras pessoas que estão começando a estudar qualquer outro idioma sozinho. Dicas que ajudaram vocês. Falem de que nível você estava, de que nível você passou com essas dicas que vocês usaram. E tragam seus relatos positivos para incentivarem outras pessoas a estudarem outros idiomas e a começarem. Então foi isso de hoje. Eu espero
espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que tenha ajudado algumas pessoas a saírem e irem realmente sem precisar de isso ou aquilo, porque vocês só precisam de vocês e de um celular. Disso vocês conseguem fazer um grande mousse e conseguem estudar sim, dentro de cada realidade. Eu espero que esse vídeo ajude. Vejo vocês no próximo vídeo. E é isso.